Bom dia, gente! Que bom ter vocês aqui. Mais um dia de live, na verdade o último. Então, estou muito feliz por ter realizado aqui com vocês esse momento em que nós pudemos conversar sobre tantos arquétipos. Só fazendo uma retrospectiva, então, inicialmente nós falamos de Atena, uma mulher que está muito voltada para o trabalho. Na sequência nós falamos de Afrodite, uma mulher que o arquétipo é muito bom ser usado no amor, porque é o lugar de fala dela, é o lugar onde a nossa psique se sente mais confortável, agindo como Afrodite. E lembrando que aqui é assim, gente, isso não é para que vocês mudem a essência de vocês, não é para que vocês ajam dessa maneira, porque se eu fizer isso e isso, vai ser tudo melhor e eu vou deixar de ser eu mesma. Não. Todos esses arquétipos são para que você possa se olhar e você possa aflorar tudo que você já tem de bom e que você possa perceber o teu lugar de luz, teu lugar de fala, mas teu lugar de sombra também, porque a gente sempre tem, né? E por isso que nós estamos aqui. Então, nós falamos de Afrodite, na sequência falamos de Artemis, que é uma mulher que busca o seu interior selvagem, que busca compreender profundamente o seu lugar de sentir e de poder expressar isso para o mundo. E a Artemis me emociona muito, gente, me emociona muito, assim como todas as outras. Nós falamos de Deméter, que é aquela mulher que assume o arquétipo da mãe, da mulher acolhedora. Nós falamos de Hera, que é a mulher que, além de muitas outras coisas que ela representa o poder e a riqueza, né? Nós aprendemos muito sobre travas também nesse arquétipo, porque eu sei que hoje faz parte de muitas dores das mulheres não poder ou não sentir que está no seu momento de prosperidade financeira, que está no seu momento de realmente criar a vida que merece, né? Espero que esteja bom aí pra vocês a luz e tudo mais, que, né, eu tô gravando aqui de manhãzinha, então o sol tá batendo forte. Eu até acendi aqui a ring light pra ver se fica bom e tudo mais. E falando então sobre todos esses arquétipos, hoje nós vamos fechar nossa maratona de aulões com a Perséfone. E a Perséfone, ela é a deusa do submundo. E eu já contei a história dela aqui porque existiu um momento que eu levantei um assunto nos stories há um tempo atrás que eu achei que valia a pena falar sobre um pouco de Perséfone, mas um lugar de que existe uma coisa chamada Complexo de Cinderela e que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que é isso, não imaginam que isso existe, né? Mas aqui, né, gente, às vezes a gente acaba rotulando as coisas mais para que fique didático, né? Então, o Complexo de Cinderela, ele é muito desse lugar de que a Cinderela é a mulher que espera as coisas acontecerem, que espera o parceiro fazer algo por ela e fica sempre esperando ser salva por algo ou por alguém. Isso pode ser em qualquer lugar da vida dela, basicamente em qualquer área, né? E basicamente isso acontece porque ela tá num lugar de medo, né, dentro dela. Então eu acabei associando essa sombra da Perséfone para que vocês pudessem compreender melhor. E Complexo de Cinderela é aqui zero julgamentos para Disney. Percebo que cada vez mais a Disney ela só mostra aquilo que as pessoas estão vivendo nesse momento e aceitando como algo coerente na sociedade. Então a Cinderela, ela nasceu de uma visão do que acontecia na sociedade, né? Que era aquela mulher que era coadjuvante, né? Limpava o chão da madrasta, limpava a casa da madrasta, enfim.
e até que em algum momento para ela subir na vida, né, acontece ali um casamento. E tudo isso, enfim, é porque isso acontecia na sociedade, né, gente? Então, o que não acontecia tanto, né, o que às vezes dava esperança, né, para as mulheres era que mesmo você sendo uma mulher camponesa, você teria a chance de buscar aí algo diferente na sua vida. Então, hoje nós vamos falar mais sobre esse arquétipo, porque realmente naquele momento eu dei uma ênfase para esse lugar de Cinderela. Então, falando sobre Perséfone, sobre tudo que a gente já fala aqui, sobre história, atributos, ferida, luz e sombra e cura, né? Para que a gente se encontre e veja se nós estamos praticando alguma Perséfone dentro da gente e se a gente quer melhorar isso, né, gente? É isso que importa. Bom, a história de Perséfone, vou repetir para vocês rapidinho, mas é basicamente o seguinte: Perséfone é filha de Deméter, né? Deméter tem aquele arquétipo da mãe. E Perséfone, ela é considerada uma deusa muito bonita, como se fosse uma deusa intocável, porque ela era filha de uma mulher que protegia muito ela. Em algum momento, Perséfone foi até o jardim da casa, da residência lá deles. E quando ela estava no jardim, ela foi raptada por Hades. E Deméter, né, naquele momento, ficou totalmente, né, desvairada, ficou gritando pelo nome da filha e a filha sumiu. E a filha foi levada para o submundo, que Hades é o deus, né, do submundo. Então, Perséfone, né, por ela ter essa história, por ela ser uma mulher que tem uma questão de inocência também, e ela ter sido levada para o submundo, ela se tornou a deusa do submundo, uma mulher que busca pela espiritualidade e que tem um olhar místico e integral sobre as coisas. E aqui, gente, quando a gente fala de místico, é aquela mulher que realmente assim entende que existe algo além daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo mostrado. É uma mulher que consegue perceber as nuances de uma situação, não só pelo que está sendo mostrado mesmo, né? E quando aqui a gente fala místico, a gente também pode dizer que é uma mulher que tem interesse pelo oculto, né? O que é o oculto, né? Com certeza vocês já ouviram falar do signo de Escorpião, que o signo de Escorpião, ele é um signo que ele mostra aquilo que está oculto. E por que isso, né, gente? Porque o planeta que rege Escorpião é o planeta Plutão. Então, o planeta Plutão, ele é o que está mais distante do Sol. E por isso, né, de acordo com a leitura dos alquimistas da época, isso significava que ele é um planeta mais escuro e ele é um planeta que demonstra esse ocultismo, né, isso aqui, as faces que às vezes nós não vemos. Então, aqui também a leitura que a gente faz de Perséfone, por ela ter essa visão integral, é muito sobre o que eu faço aqui, né, gente? O que é uma visão integral? É você olhar para corpo, mente, emocional e espírito, né? Não considerar apenas um fator como algo decisório, é você ter uma visão do todo, é você sair da situação e ver o macro, né? E quais são os atributos de Perséfone? Uma mulher que está em Perséfone é uma mulher intuitiva, é uma mulher sensível e também sensitiva, que sente muito as coisas. É uma mulher que se sente livre para ser quem é, para expressar a sua própria arte, para realmente viver uma liberdade interior muito grande, porque ela tem essa visão integral, então ela consegue perceber essas coisas, né? É uma mulher que tem um atributo espiritual, então ela consegue se conectar de uma forma muito forte com o próprio coração, com Deus, com o universo. Ela consegue fazer isso, mesmo que isso aconteça, gente, às vezes de uma forma meio caótica, meio perdida, tá? Porque eu sei que às vezes a gente acha que tudo precisa ser perfeito, né? Mas não é. Uma mulher que é introspectiva e que tem muito altruísmo.
Então, assim, introspecção. Já comentei com vocês em alguma outra live aqui. Deixa eu até baixar um pouco aqui. Tá mostrando tanto a porta ali. Vamos ver se dá uma baixadinha aqui. Tá meio viciado aqui o celular, gente. E que eu tava falando, então, sobre a introspecção. Introspecção é a maneira como você carrega a sua bateria. Então, tem pessoas que precisam carregar a sua bateria ficando sozinhas, né? Tendo um tempo para si mesma. Eu sou essa pessoa, eu sou super introspectiva. Eu preciso ficar sozinha, no meu silêncio, em algum momento, nos meus pensamentos, no meu lugar, para que eu possa, então, me recuperar, vamos dizer assim, onde eu realmente recarrego minhas baterias. Já uma pessoa extrovertida, ela precisa estar com pessoas, ela precisa estar na companhia de pessoas para que ela recarregue a bateria. E é muito engraçado porque vocês vêm muitas vezes com essa demanda de nossa, eu sou muito tímida, nossa, eu sou muito introspectiva, como se isso fosse algo ruim. Eu sei que as pessoas valorizam bastante a personalidade extrovertida, porque de alguma forma acaba sendo agradável aquela pessoa que bota energia nas coisas, né? O extrovertido faz isso, mas é porque ele também se alimenta daquela energia. Mas se você é introspectivo, tá tudo bem. E eu falo isso de um lugar assim muito tranquilo, gente, porque eu sou bem introspectiva e quem me conhece pessoalmente sabe disso bastante. E falando aqui também em relação a atributos, então altruísmo, né? Perséfone pensa no outro, tem essa questão da generosidade, de querer ajudar, de querer se sentir, né, realmente em contribuição com as pessoas. Aqui, ó, tô tomando meu cafezinho com vocês. E lembrando, tô fazendo essa live cedinho porque, né, hoje é véspera de Natal. Não véspera de Natal, né? Hoje é dia 23. Mas amanhã as coisas costumam, né? A gente costuma querer dar um tempo pra arrumar a vida. E hoje também, então por isso que tô fazendo essa live mais cedinho, gente. Tô aqui com essa carinha. Mas tá tudo certo, estamos muito felizes. Já abri aqui também, já abri não, né? Já acendi meu incenso, estamos aqui numa energia de rosa branca, amo. E então, em relação à luz da Perséfone, né? Onde que ela se sente no seu lugar de fala, no seu lugar de ser? É uma mulher que, quando ela tá ligada à espiritualidade, ela se sente muito confiante, ela se sente também autorresponsável pela sua energia. Então, uma mulher que está no arquétipo de Perséfone, ela também, por ela já ter essa conexão espiritual, por ela já saber, já compreender algumas coisas, como funciona dentro dela, como que ela se sente, o que é ela e o que é do outro, qual é o sentimento que é dela e qual é o sentimento que às vezes é de outra pessoa, ela já consegue perceber isso mais nitidamente e ela provavelmente não é aquela mulher que vai dizer: nossa, fui no lugar e puxei a energia de todo mundo. Não, por quê? Porque por mais que ela faça isso, ela sabe ser autorresponsável pela própria energia e dizer: ok, isso aconteceu, então como que eu vou transformar isso? Como que eu vou buscar informações para melhorar isso? Na verdade, às vezes pode ser que o Perséfone até já tenha essas ferramentas, tá? Não precisa realmente, de fato, ir em busca, ela já consegue perceber. Uma mulher que então tem conexão direta com Deus, que consegue perceber Deus em todas as coisas, né, gente? O que é Deus? É toda essa natureza, né, em cada parte, em tudo que nós temos hoje, em cada lugar. Aqui eu tô aqui com a minha mesa, com o meu notebook, com o computador e tudo isso, gente, de alguma maneira é Deus, porque Deus proporcionou isso pra gente. E não do lugar de, nossa, ele me deu a oportunidade de ter isso. Não. Ele que nos deu a oportunidade de ter o plástico, de ter tudo isso, de ter metal, para que nós estejamos aqui. E esse é um valor muito grande da espiritualidade, a gente perceber que Deus está em todas as coisas, Ele está dentro da gente. De um lugar assim muito espiritual, né? Quando a gente fala, nós somos deuses, é porque nós somos uma parte dele. E aqui, gente, quando eu falo sobre espiritualidade livre, eu acredito muito que
Deus não é uma pessoa, Deus não é uma coisa, Deus é uma energia extremamente inteligente, forte, que gerou tudo isso e toda essa complexidade de evolução e que nos emociona, porque quando a gente fala sobre essa energia, é um amor tão grande, né? Uma possibilidade tão grande de realização, né, gente? De amor mesmo. Então, a grande questão aqui em relação a esse lugar da Perséfone é que o que a gente acredita, né, falando aqui como especialista alquímica, é que existe uma configuração do gênero feminino também. Então, se você nasce do gênero feminino ou se você nasce do gênero masculino, o seu corpo físico, emocional e mental, ele tem uma configuração que é a seguinte: existe uma probabilidade de você, se você é mulher, você tender a exacerbar em você os seguintes elementos, ar e água. E por que eu tô falando isso? Você já vai entender. E quando você é homem, quando você é do gênero masculino, aqui independente, gente, das escolhas sexuais que as pessoas fazem, é simplesmente em relação a gênero, a biologia aqui, tá bom? Então, se você é do gênero masculino, você vai se sentir, pode ter uma tendência a ter mais conexão com os elementos terra e fogo. E por que eu tô falando isso? Porque os elementos ar e água, eles são muito relacionados. Água, nossas emoções, ar relacionado ao nosso mental. Gente, mulher, vejam, olhem para vocês, olhem para a família de vocês e vejam simplesmente aquela diferença básica, assim, de biologia. Mulher sempre tá pensando muito à frente, sempre pensa mais rápido que o homem. E por isso também tem uma tendência a desenvolver mais pensamentos acelerados do que o gênero masculino. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a própria ciência que diz, né, que conseguiu chegar nesse lugar de entender que o gênero feminino tem uma disponibilidade maior em sentir ansiedade do ponto de vista de aceleração de pensamentos. E por que eu tô falando isso? Porque a mulher, ela pode ter essa tendência, claro, dependendo de como foi a criação dela, dependendo do ambiente que ela estava inserida, Então, tudo isso faz com que esses elementos, né, de ar e água, que a mulher já tem uma tendência biológica a seguir, né, a manifestar de uma forma mais intensa, no arquétipo da Perséfone isso fica muito fácil, porque ar e água são elementos que na alquimia a gente acredita que, vamos dizer, ele tá daqui para cima, tá do cardíaco para cima. E os elementos fogo e terra estão relacionados ao chakra umbilical para baixo, tá? Aqui de uma forma bem didática para vocês entenderem. O elemento fogo e terra, eles estão relacionados à realização e à vontade, ao ímpeto. Então, por que o arquétipo de Perséfone tem uma tendência a trazer mais essa questão do superior, né, da conexão com Deus, então do chakra cardíaco para cima? Porque ela desenvolveu mais estes chakras, né, do ponto de vista aqui de questão de ambiente mesmo, comportamento. E por que eu tô falando isso? Porque as mulheres que se sentirem nesse lugar de Perséfone podem ter dificuldade de realização. Por quê? Porque ela está exaltando os elementos água e ar, e quando ela exalta muito esses elementos, ela abafa o fogo e terra dela. Então, pode ser difícil para essa mulher entender qual é o jogo aqui da Terra para que ela consiga de fato realizar tudo o que ela deseja. E isso às vezes pode acontecer num certo momento da vida, não precisa ser sempre, né, gente? Às vezes nós temos uma tendência a nos identificarmos com algum arquétipo em algum momento da vida. Isso fica muito claro quando eu contei pra vocês em relação a Deméter, né? Que Deméter é a mãe. E quantas vezes as mulheres não engravidam e as pessoas falam, nasce uma mãe.
Então, a Deméter, a mulher, né, quando ela tem essa questão da maternidade, ela vai aprender a entrar naquele arquétipo de Deméter. E também vai aprender a transitar pelos outros, né, entender que ela não precisa fazer essa identificação tão forte com o arquétipo. Bom, então aqui continuando em relação a Perséfone, sobre sombra, né? Ela é uma mulher que pode sair da realidade do mundo, né? Então é uma mulher que pode ter dificuldade em relação a às vezes se sentir fora desse mundo, achar que veio de outro lugar mesmo, que assim gostaria de, às vezes percebe que a sua conexão está relacionada a outro lugar da Terra, fala, nossa, eu realmente não sou dessa terra efetivamente, eu sou de outro lugar, pode ter esse tipo de identificação. Aqui a gente tem também desconexão com a ciência, então pode ser uma mulher que nega em algum nível a ciência, então acha que a ciência tem questões de repente muito politizadas e que por isso às vezes esconde alguma coisa da população, esse tipo de coisa, isso é uma sombra. E assim, gente, a gente não está dizendo aqui se a ciência faz isso ou não, né? Nós estamos dizendo que Perséfone pode entrar nesses lugares de questionamento e tudo mais, e tá tudo bem. A gente precisa realmente questionar se as condições que existem no mundo são adequadas, né? Se a ciência realmente, do nosso ponto de vista, tá realmente sendo coerente e realmente entregando tudo que ela pode para a população, ou existem algumas falhas, né? Uma sombra também é a conexão com o material, como eu falei para vocês. Então, a mulher, do ponto de vista de equilíbrio, é uma mulher que precisa se conectar com a espiritualidade, mas também realizar os próprios sonhos aqui na Terra, ter seus objetivos, ter suas metas, ter seu planejamento, organização, e para que ela consiga realmente materializar os sonhos dela. E Perséfone, quando ela está muito nesse lugar de espiritualidade, ela pode ter dificuldade nesse quesito de realização. E como que a gente resolve isso? Todas as soluções vocês podem encontrar no meu link da bio, podem conversar comigo no WhatsApp, podem dar uma olhada no Instagram. Eu tenho melhorado bastante a forma como eu tenho apresentado o meu trabalho e é uma coisa que vai fazendo parte, né, gente? A gente vai melhorando também ao longo do que nós vamos vendo que as pessoas precisam como solução. Então, mas basicamente essa conexão com a questão material é as ferramentas que eu tenho como trabalho. Então, é a reprogramação de crenças limitantes, que eu gosto bastante de falar sobre isso. É o floral astrológico, em que eu uso o mapa astral como guia para identificar onde pode estar ali os desafios do seu espírito. E eu faço um match sobre o que você traz para mim em consulta. Além disso, eu também tenho a mesa de radiestesia e radiônica, que a principal função dela é realmente limpar teu campo energético, abrir seus caminhos, tirar aquilo que está na frente e principalmente liberar coisas que às vezes está tão profundo no nosso inconsciente que nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, a mesa de radiestesia é muito boa para isso. 2023 nós vamos ter muitas novidades sobre promoções aqui no perfil, para que vocês conheçam mais esse trabalho que é tão profundo e tão importante para todos nós, e para que o financeiro nesse momento não seja uma barreira para você, tá bom? E falando então sobre essa dificuldade de realização, né? É literalmente isso, gente. Eu acho que quem está no arquétipo da Perséfone sabe que pode entrar também em lugares de vitimização, de achar que realmente não consegue, que não é boa o suficiente, tem questões de insegurança e também pode entrar assim, em lugares de achar realmente que não consegue, tá bom? Realizar. Agora a gente vai para a ferida. Então, o ego, né, da Perséfone é realmente achar que as questões, né, qual que é a vulnerabilidade aqui em relação ao ego dela? É achar que tudo aquilo que não é espiritual
que não tem, né? Às vezes ela não enxerga uma raiz tão espiritual naquilo, que aquilo é errado, que aquilo é uma ilusão, que aquilo não existe. E assim, gente, tratando aqui de um ponto de vista assim bem realista, o que nós estudamos muito é que a Terra, ela é um reflexo do que já existe em outras dimensões, em outros planos. Então, assim, nós estamos num mundo, num planeta escola, em que ele tem uma configuração, uma frequência para que as coisas aconteçam de uma certa maneira. Então, a gente precisa pegar o carro para se deslocar em algum lugar, enquanto em outros planetas, em outras dimensões, em outros planos, isso acontece como uma transmissão, né? Às vezes você não vai precisar pegar um carro que emite gases poluentes, né? Em outros planos você vai simplesmente entrar ali num transporte que tem zero tipo de emissão e não faz barulho, é totalmente diferente, né? Não tem essas questões daqui. Então a gente vê que a Terra é um reflexo do que já existe, né? E Perséfone pode ter dificuldade quando ela se conecta muito com essa espiritualidade, ela quer viver só nesse lugar. E não é bem assim, nós estamos na Terra, então nós precisamos ajustar tudo isso. Uma ferida dela, então, pode ser essa questão materialista, né, de realmente não conseguir se firmar, né, nessas questões materiais. E o mental dela também pode ser muito acelerado, porque por conta dessa exacerbação dos elementos. Aline, como que eu resolvo essa exaltação dos elementos água e ar relacionados à aceleração mental? Se fizer sentido para você, nós fazemos isso com florais, tá bom? Se não fizer sentido para você, mesmo fazendo reprogramação de crenças limitantes, fazendo mesa de radiestesia, isso já melhora muito, muito mesmo, gente. Porque essas ferramentas, elas vão entrar ali em lugares diferentes no ser humano. Então, por isso que nós temos muitas opções. Aqui, em relação à cura, né, da Perséfone. Então, é uma mulher que ela precisa se conectar mais com a Terra, se conectar com o materialismo saudável, né, que é importante ter recursos, né, o material, eles são recursos daqui da Terra, em que nós precisamos fazer uso e nos sentir bem com isso. É importante também ouvir a ciência, né, perceber que a ciência e a espiritualidade andam juntas. Por mais que a ciência, muitas vezes, as coisas tenham que acontecer primeiro para que a ciência consiga ir atrás daquilo. Então, gente, veja, as coisas já existem e a ciência busca explicá-las, né? Então, o que eu percebo é que as coisas precisam andar juntas. Então, cada vez mais a espiritualidade também traz à tona as coisas para que a ciência possa realmente poder explicar melhor para as pessoas que são completamente racionais e precisam disso. Eu acredito que todos nós precisamos, em algum nível cognitivo, entender as coisas realmente, né? Não adianta ficar só na suposição, na idealização e não compreender profundamente, né? Aqui a questão da cura da Perséfone também, a última coisa que eu anotei é realmente materializar seus sonhos. Então é uma coisa que a gente já tem falado bastante, né? Mulheres, amores, obrigada. Queria falar mais sobre isso com vocês, sobre Perséfone, fui um pouco mais sucinta, porque eu falei bastante sobre ela também no Complexo de Cinderela. Se você sente que você pode ter esse lugar mais profundo da sombra da Perséfone também, dá uma olhada no Complexo de Cinderela para que vocês possam realmente perceber onde a psique de vocês está ali dando informação, mas vocês não conseguem entender, né? Então, vendo todos esses vídeos, vendo tudo isso, vocês vão conseguir perceber melhor como que vocês podem lidar com tudo isso. E se você sentir de ter a minha ajuda, me chama no direct e a gente conversa, tá bom?
Eu desejo para vocês um Natal muito abençoado. Pretendo me organizar para estar aqui com vocês, né, na próxima semana de uma forma mais lenta, mais compatível com esse momento de descanso. E nós vamos nos falando. Se cuidem, aproveitem esse momento de fato para descansar, desacelerem, gente, desacelerem, é tão importante isso. E eu sei que a mente demora um pouco para fazer isso. Então também se deem tempo de entrar nessa desaceleração, tá bom? Grande beijo e me contem também se vocês querem mais alguma coisa no Instagram, se vocês têm vontade de saber mais sobre vocês mesmos, quais são os assuntos, me mandem que nós vamos conversando. Grande beijo e até mais!